Valnice Milhomes Coelho é ministra evangélica, fundadora e presidente do Ministério Palavra da Fé e da Igreja Nacional do Senhor Jesus Cristo, a INSEGEC, atualmente sediada em Brasília. Ela conta o porquê da guerra. Ela diz, abre aspas, Israel foi pega de surpresa por estar dividida e que essa guerra ainda não é o fim. Fecha aspas. Assista o vídeo até o fim para entender. Após, deixe o seu like e seus comentários do que acharam e se inscreva no canal se ainda não é inscrito. E a guerra, Valnice? É porque Jesus está voltando? Nada. Também guerra. Quem diz que Israel voltou é uma atrás da outra. Não está dizendo agora vai haver a terceira mundial? Calma! E estamos nos fins dos tempos? Sim, estamos nos fins do tempo, mas essa não é a guerra final. É mais uma. É mais uma. Quanto tempo vai durar? Provavelmente não tanto tempo quanto às vezes se diz vai durar. O próprio Israel está dizendo vai durar muito. Por quê? É muito complicado. Tudo é muito complicado. Não haverá paz até que Jesus Cristo venha, porque a paz vai ser o príncipe da paz. Só que a Bíblia deixa claro que o Messias virá quando? Quando se disser paz, paz. Então não estamos nesse período ainda, pelo contrário, nós estamos em período de muitos conflitos. Há muitos conflitos. Por exemplo, Israel se aproxima da Arábia Saudita. Irã não quer. E o Irã, claro, apoia os palestinos. Então tem um monte de coisas por trás disso, ok? A nossa parte é orar para que o Messias venha. Não apenas para judeus, mas para todos. Que Deus abra os olhos dos judeus e árabes, que tenha misericórdia. Vamos orar pelos enlutados. Há sofrimento de um lado, há sofrimento de outro, queridos. Há inocentes morrendo em Israel, há inocentes morrendo na Palestina. Há inocentes de todos os lados. Não é nada fácil. Agora, por que Israel foi paiado de surpresa? Será que eu devia falar sobre isso aqui? Eu falei muito sobre isso no nosso último encontro em Jerusalém. Falei para meu grupo, e quem foi comigo deve se lembrar do que eu compartilhei, porque nós estávamos em Israel no período em que vivemos a questão das greves. E, inclusive, houve um dos passeios que nós não fizemos, porque o país praticamente parou. Eu trouxe a preocupação que me foi apresentada por um dos oficiais da reserva do Exército, quando me disse, Valnice, estamos preocupados porque o país está dividido. E quando olhamos para a história, quando é que foi destruído o templo? As duas vezes. Quando é que Israel foi dominado? Quando estava dividido em casa, guerra entre irmãos. Nós vamos verificar dentro da história que a nação dividida é enfraquecida. E a pergunta está lá dentro de Israel, e está no mundo inteiro. Como é que uma inteligência tão louvada não percebeu? Como ser apanhado de surpresa num ataque por terra, céu e mar? Israel dividido é um perigo, porque todos à volta, seus inimigos, perceberão que a nação está enfraquecida. Inclusive havia manifestações. Por quê? Há uma disputa. Disputa de quê? O atual primeiro-ministro, ele já foi primeiro-ministro 3 vezes. E passou um tempo sem. Agora retorna. Mas em Israel existe um sistema, tem muitos partidos. O parlamento tem 120 assentos, no Knesset. Mas não pode governar, porque lá não é como o Brasil, presidencialismo. Não. O primeiro-ministro, ele tem que apresentar ao presidente da República o número de assentos que tem no parlamento, que tem que ser pelo menos 61, a maioria absoluta, metade mais um. E ninguém alcança, nem a partida alcança esse número de assentos do parlamento. Então tem que negociar com outros partidos. E existem partidos árabes, existem, o último inclusive, tinha aliança com o partido árabe. E tem os ultra-ortodoxos religiosos que querem impor a lei. Se há, por exemplo, muçulmanos que querem impor a lei extremista, também há judeus ultra-religiosos que querem impor a lei extremista, como eles veem o mundo. Então, excessos existem de todos os lados. E Netanyahu, para poder formar governo, fez aliança com todos, considerados de extrema-direita. E aí vem leis para proibir atos do judiciário. É o contrário do Brasil. O governo
tendo supremacia sobre o judiciário. Então começa a confusão, uns a favor, outros contra, por isso a nação parada, não, nós somos uma democracia, não podemos regredir. E quando estávamos lá, e foi o que foi me passado, tem uma força aérea de pilotos que são todos voluntários, esses pilotos são profissionais, são empresários, mas iam todos os meses para fazer treinamento. Só que eles disseram, parado, naquela altura. Então essa era a preocupação do nosso agente. Se os pilotos não querem mais, porque senão vamos servir esse governo. E o seu próprio filho, o filho deste meu amigo, disse, papai, não vou, estão chamando, eu vou. E ele disse, não, você tem que ir, tem que pensar que é a existência de Israel. É a existência de Israel. Então, quando é que Israel é surpreendido? Quando a nação está dividida. E Jesus já falou que a casa é dividida. Agora formou-se um governo unido. O que virá depois, não sabemos. Nós também não vamos ficar aqui fazendo profecias da nossa cabeça, aterrorizando, achando que o fim chegou, que a terceira guerra mundial está vindo ali. Não, porque vamos para os extremos. Tudo é profético. Sim, nós vivemos uma geração profética. A volta de Israel é profética e tudo que acontece está dentro de um escopo de profecia. Só que não é o fim. Jesus disse, haverá rumores de guerra e guerra, mas ainda não é o fim. Ainda não é o fim. Eu ficaria achando que estávamos quase chegando se viesse uma paz e fosse construído o templo. Aí eu diria, sim, agora é. Paz, paz, paz.